Salve minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o tema é importantíssimo, a gente vai falar do conceito de liquidez avançada. Se hoje você opera e não sabe olhar onde é que está a liquidez, provavelmente esse é um dos maiores motivos das suas ordens serem estopadas. É extremamente importante você assistir esse vídeo e ficar até o final. A gente vai falar o que é a liquidez, né? De onde que veio, o que fundamento é esse de liquidez, do zero mesmo, para quem nunca viu nada. A gente vai falar para que serve esse conceito de liquidez, o que é liquidez interna e liquidez externa. E hoje existem dois tipos de liquidez, a liquidez interna e a liquidez externa. E eu vou te mostrar para que serve elas e como é que você vai identificar. A gente vai falar de indução e manipulação de ordens, que é a liquidez que proporciona aos big players, os tubarões do mercado, fazer as manipulações e induzir compradores ou vendedores naquele movimento. Isso torna muito movimento falso no mercado, né? A maioria dos rompimentos são falsos rompimentos, mas por que isso acontece? É devido à liquidez do mercado e tudo isso eu vou te mostrar aqui. E principal, né? Não adianta você saber o que é liquidez e para que serve se você não sabe identificar. Então aqui eu vou te entregar um passo a passo de como é que você vai identificar a liquidez e também, às vezes você vê região de liquidez em cima e embaixo para o mercado buscar. Você ainda não sabe qual das duas o preço vai buscar primeiro. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são as liquidez primária, secundária e terciária que o preço ele tende a ir buscar exatamente nessa ordem. Depois disso, e por último, e não menos importante, a parte prática, que é como operar a favor da liquidez do mercado. Eu vou te mostrar e te instruir como é que você vai alinhar hoje o teu operacional para ser mais assertivo utilizando o conceito de liquidez. Então, para a gente começar o vídeo, só falta uma coisinha rápida. Quer deixar o like aqui nesse vídeo e ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo de valor para você. Vou dar 5 segundos agora para você minimizar esse vídeo, deixar o like e se inscrever no nosso canal. Bora lá! Bom, agora que você já se inscreveu e já deu o like aqui nesse vídeo, bora pro conteúdo. A nossa primeira etapa é entender que, assim como no reino animal, existe a cadeia alimentar, onde um animal precisa se alimentar do outro para sobreviver. No Forex, essa também é a mesma realidade. Existe uma cadeia alimentar, onde para um ganhar, o outro tem que perder. Isso é a liquidez de mercado. Para você ganhar, alguém ali perdeu e o dinheiro foi para sua mesa. Se você perdeu, o dinheiro vai para a mesa de outra pessoa que está ali na contraparte. Isso é a liquidez de mercado e ela é muito mais ampla que esse conceito. Existe um topo da cadeia alimentar, existe aquela pessoa que está lá em cima, que geralmente são os bancos institucionais. E aqui no topo do nosso funil, a gente tem os governos e os bancos comerciais. E como que eles impactam o preço e o seu direcionamento? Os governos, por exemplo, eles conseguem ajustar imposto, aumentar, reduzir taxa de juros, inflação, deflação. Tudo isso movimenta o ativo e direciona o mercado para alto ou para baixo. E os bancos comerciais também, com as decisões políticas, decisões monetárias. A gente tem um banco central, Bacen, Casa da Moeda, do dólar, do euro. Então, cada país tem o seu banco central, que ele direciona também as diretrizes daquela moeda. Isso também aumenta ou diminui o poder de compra da população e a força da moeda e o potencial dela ser negociada, que é a nossa famosa liquidez. Logo abaixo dele tem os provedores institucionais, que são os dealers. Eu chamo de provedores de liquidez. Vamos supor que eu quero comprar e você quer vender uma determinada ação. Eu quero comprar 100 ações do Bradesco e você tem que me vender 100 ações do Bradesco. Aí você quer vender e eu quero comprar. Só que para que essa negociação ela seja realizada, eu preciso de um provedor de liquidez. Alguém para pegar suas ordens, colocar para mim, fazer a troca e a gente fechar a negociação. Então os dealers é quem fecha ali as negociações do mercado financeiro. Mercado de Forex, mercado de índice, mercado de ações. Os provedores de liquidez proporcionam essa negociação no mercado. E logo abaixo dele tem os fundos de hedge, são investidores com fundos de investimento que faz grandes alavancagens com grandes capital de mercado, tá? Eles estão acima da gente aqui, são os traders individuais, meros mortais, né? O nosso capital não movimenta nada em relação ao que o mercado movimenta diariamente, né? Os nossos 100 dólares, 1000 dólares, até 10 mil dólares negociado, não impacta nada no mercado, né? O mercado de Forex, ele movimenta 5 trilhões diariamente. Quanto maior o seu capital, maior é o movimento gerado e a liquidez no mercado. Próximo passo aqui nosso é entender como é que funcionam essas negociações. Vamos supor que eu quero comprar 100 dólares de um ativo, de qualquer outra coisa. Eu preciso de alguém para me vender. Eu só consigo comprar se tem alguém me vendendo. Isso é um fato, isso é princípio, isso é imutável. Tá? O mercado financeiro ele se movimenta dessa forma. Se você entender o que é liquidez, você entende como que o mercado se movimenta e quais são os padrões diariamente que ele busca. De abertura, manipulação do preço, de entrega de mercado. Tudo isso a gente consegue aplicar no mercado de Forex, índices e B3, na nossa modalidade de Day Trade. Por isso que esse conceito ele é extremamente importante. Então, princípio aqui chave pra gente.
eu só consigo comprar se tiver alguém me vendendo. Você só consegue vender se tiver alguém comprando. Só que no final das contas, quem é que movimenta o mercado? São os grandes players, são os bancos centrais, os bancos comerciais que direcionam o mercado. São as políticas, as taxas de juros. E como é que a gente vai entender para onde que o preço vai quando a gente está operando? É através da liquidez do mercado. Se você quer entender para onde o mercado vai, entenda para onde os grandes querem ir. Mas Alves, como é que eu sei aonde que os grandes players querem conduzir as suas ordens de compra e venda? Primeiro você tem que entender o problema. Depois do problema, a solução. Todo banco institucional ele enfrenta um problema em frente aos gráficos, exatamente. Não é um mundo perfeito. Eles movimentam o gráfico, mas não é uma maravilha, porque existem problemas ali no meio do processo até eles conseguirem realizar todas as suas ordens. Um banco institucional, eles não conseguem simplesmente entrar pesado de vez de uma operação. Eles vão colocando ordens parciais e vão negociando ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo dos anos. E como é que isso funciona? Olha só, vamos supor que a gente aqui é uma equipe de banco comercial e o nosso objetivo, a gente descobriu que o dólar, cara, a gente pegou uma informação privilegiada que o dólar, mês que vem, daqui 2 meses aí, ele vai se valorizar. Hoje tá 6 dólares aqui na hora que eu tô gravando esse vídeo, mas vamos supor que a gente pegou a informação que ele vai valer 7. E a gente precisa fazer um aporte de 1 bilhão para poder entrar nessa alta do mercado, esse ciclo bullish. Então a gente tem aqui 1 bilhão de dólares a serem negociados, comprado, que a gente quer se posicionar mais cedo nessa região. Só que o problema que a gente enfrenta é que putz, na hora aqui, no ciclo que a gente está agora, não tem 1 bilhão de vendedores dispostos a vender as suas ordens. Só tem 100 milhões de dólares. Então, nesse exato momento, nessa hora, nesse minuto que a gente está aqui, não tem 1 bilhão de dólares disposto a serem negociados. E apenas 100 milhões. E aqui que começa o jogo do institucional, da manipulação, da indução de liquidez. Agora, o nosso trabalho vai ser gerar liquidez suficiente no mercado para que a gente consiga negociar 1 bi. Mas, por enquanto, eu só estou conseguindo negociar 10%. Que são 100 milhões. Ou seja, temos um problema. O problema é que a gente está com uma predisposição muito baixa em relação ao nosso aporte. Qual que é a nossa solução? Gerar os outros 90% de liquidez. Agora eu vou te mostrar como que isso acontece na prática. Então vamos supor que a gente está com um gráfico assim, ó, ele fez uma pernada de alta e aí começou a consolidar. E exatamente nesse momento aqui foi onde a gente conseguiu pegar a predisposição de 100 milhões e entrar comprado. O que vai acontecer? O reflexo do mercado vai ser iniciar um movimento de alta, provavelmente ele vai ter rompido alguma região de topo. E aí, qual que é a reação da grande massa, né? O mercado, putz, iniciou uma tendência de alta, vamos começar a comprar, né? E aí aqui são onde os compradores, depois que viu o movimento, começa a entrar na operação. Essa região de comprador aqui é exatamente o nosso foco, é o nosso objetivo como institucional, porque eles são a nossa liquidez que vai ser gerada no preço. Lembra que não tinha ordem suficiente de vendedores? Então a gente vai ter que começar a criar liquidez para poder ter essas ordens de predisposição para que a gente consiga entrar a mercado. Esses players que estão entrando comprado, ó, todos estão deixando ordem de take e de stop. Então o take deles estão lá em cima, provavelmente, e os stop loss estão abaixo das regiões de fundo. Essas regiões de fundo é onde a gente chama de liquidez de mercado. Então, depois de um movimento brusco, ele começa a gerar liquidez. Aqui são os compradores entrando antecipado no movimento. E o que acontece? Esses compradores, uma hora eles vão ter que vender. Ou eles vão vender mais caro, que é lá em cima, fechando as posições no lucro, ou eles vão vender mais barato, que é fechando suas posições no stop loss. Você, como institucional, você prefere comprar deles mais caro ou mais barato? A ideia é que eles consigam vender mais barato e a gente se posicionar cada vez mais pesado ainda. Então vamos supor que esse tanto de posição aqui deu 200 milhões, né? Vamos supor que aqui a gente tem 200 milhões negociado comprado. Só nessa região que eu marquei aqui para vocês, ó. Tem 200 milhões negociado. E o nosso objetivo é fazer essa galera vender para a gente mais barato. Esse é exatamente o nosso foco. Como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu tô comprado aqui 100 milhões e que o mercado já tá aqui em cima? Se eu quiser desfazer dessas ordens, o que vai acontecer? Eu vou ter que vender 100 milhões aqui. Mas Alves, tem comprador para comprar os 100 milhões para você vender? Sim, aqui é uma região de compra onde muita gente está comprando e eu consigo ter contraparte para desfazer de todos os meus contratos. Aqui é o famoso pump and dump, né? Onde você entra na posição, espera os compradores entrar e depois você liquida tudo para ter predisposição. Ou seja, aqui é onde a gente desfaz dessas ordens de compra que foi lá atrás. O que acontece? O mercado ele tem um reflexo de queda e aí ele pega nas primeiras ordens de stop loss. Então
Então vai ter umas ordens aqui em cima, ó, de stop loss, e aí ele estopa a primeira massa. Essa galera que é estopada é obrigada a vender também, vai vender por um preço mais barato, vai ter que desfazer as posições, é obrigado a vender. E aí o mercado ele cai mais um pouco e derruba novamente para outra massa de stop loss. Essa galera também vai ser obrigada a vender novamente. E aí é uma bola de neve, todo mundo vendendo. Cada vez que o mercado rompe uma região de fundo, existe uma venda concentrada e o mercado ele cai com esse ciclo vendedor aqui. Isso aqui é uma captura de liquidez, né? Então o mercado subiu, começou a gerar liquidez e ele fez uma captura das ordens compradoras. Isso a gente chama de stop hunt. Ele veio exatamente no stop dos compradores. Qual o objetivo? Ele desfez 100 milhões e o grupo de traders se desfez de 200 milhões também. E é o que acontece. Quanto de predisposição vendedora a gente tem agora? 300 milhões. Então 100 mais 200, eu tenho 300 milhões de vendedores aqui de predisposição vendedora. E é o que acontece. Antes eu tinha entrado com 10% e agora eu consigo entrar com 30%. Eu vou pegar os 300 milhões e faço uma compra exatamente nesse ponto aqui. É onde o mercado vai lá e ó, estoura. Então o mercado está constantemente fazendo esse movimento. Ele sobe, gera liquidez, captura a ordem e volta ao movimento. Gera liquidez, captura a ordem e volta ao movimento. Com qual objetivo? De, no final das contas, entrar com todo o lote aportado ali naquele momento, que no nosso caso era de $1 bilhão. E os bancos centrais, eles fazem isso mensalmente para estar se posicionando no mercado. Eles têm que gerar liquidez para abrir posição e ter a contraparte compradora ou vendedora, a depender do movimento. Agora, vamos para o próximo passo. Agora, uma pausa rápida aqui para te dar um recado importante. Você quer faturar 10 mil reais por mês no mercado do Forex, operando ao vivo comigo todos os dias? Eu deixei um link na descrição desse vídeo aqui. É um vídeo de 10 minutos, onde eu vou te mostrar como é que você vai faturar 10 mil reais por mês operando ao vivo comigo. Diariamente eu estou operando ao vivo com os meus alunos e eu quero que você esteja lá junto com a gente. Então, depois desse vídeo, não esquece de ir na descrição aqui embaixo e dar esse próximo passo. Só bora. Agora que você entendeu o que é a liquidez e para que ela serve, vamos se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. A liquidez é a capacidade que um ativo tem de negociar. Quanto maior o volume de negociações de compra e venda, maior será a liquidez gerada no preço. A partir dessa informação, conseguimos medir níveis de interesse do preço em regiões que concentram mais liquidez. Lembre-se que a liquidez é o combustível do preço. Então imagine só, você está aqui de carro e vai fazer uma viagem para outro estado. Você precisa chegar até aquela outra região ali. E você vai de carro até esse destino. Vamos supor que você veio, chegou na metade do caminho. O que aconteceu? O seu carro entrou na reserva. O que você faz? Vendo que o seu combustível está muito pouco para continuar a viagem, você tem duas opções. Ou você continua a viagem e vai até o destino e arrisca, né? Ver se a reserva vai dar ou não. Ou você vai para o posto de gasolina abastecer. Qual que é a opção que você tomaria ali naquele momento? Ir para o destino e ter o risco de ficar sem combustível no meio do caminho e o seu carro ficar parado na pista, ter que contratar guincho, ou ir no posto de gasolina, preencher o combustível para ir depois sim ir para o destino. Eu acredito que é ir no posto de gasolina. Então, é exatamente isso que o preço ele faz. Para você ir para um alvo, você precisa constantemente se abastecer de demanda ou de oferta, se for uma tendência de baixa. Então, por exemplo, um ativo ele está em tendência de alta e ele começa a gerar liquidez aqui, ó. Você já sabe que a liquidez ela é o combustível do preço. Para o preço ele continuar subindo, ele precisa de uma demanda. A demanda é um novo posicionamento de compra. E se não tiver uma predisposição do mercado em comprar, ele vai estacionar aqui. Para ele subir, ele tem que voltar, capturar toda a liquidez, gerar a contraparte para entrar demanda novamente no preço. Os big players só conseguem fazer um outro movimento de alta se tiver liquidez suficiente, que é a contraparte de vendedor, para ele poder comprar. E é assim que o preço ele se movimenta. Então, é o mesmo exemplo que eu falei para vocês. Então, o preço ele se comporta exatamente dessa forma. Vamos supor que a gente tem um alvo aqui, ó. Essa região é o alvo do preço. E aí o preço ele vem, começa a gerar liquidez aqui nessa região e tenta ir para o alvo sem capturar liquidez aqui. Então não teve uma outra ação institucional. Só vai ter se o preço ele vir e capturar essa liquidez, porque essa liquidez vai dar mais margem para compradores se posicionarem nessa região. Então um carro que ele quer ir no destino e ele acaba indo para o posto de gasolina, depois que abastecer, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar pelo mesmo caminho e seguir o seu destino. O preço é a mesma coisa. Depois que ele
nível para o posto de gasolina, que é a liquidez do mercado, ele vai ter que voltar tudo de novo para ir lá no destino. Então você tem que entender que o preço, ele sobe, preenche liquidez interna, sobe de novo, preenche combustível, sobe de novo. Vamos supor que você saiu aqui do local para ir lá no destino. E aí na hora que o seu tanque entra na reserva, você simplesmente não vai para o posto, você decide continuar. O que que vai acontecer? A gasolina vai acabar no meio do caminho. Vamos supor que essa foi a realidade. Você foi teimoso, tentou continuar para o destino sem preencher o seu combustível. O gráfico às vezes é teimoso também. Você vai ver aqui o mercado indo, gerando liquidez, ó, e tentou ir para o alvo sem preencher combustível. O que que vai acontecer? Ele vai parar no meio do caminho. E aí eu te falo, o cara que ele parou aqui no meio do caminho da estrada, ele vai ter que voltar para o posto para pegar gasolina. Você acha que ele vai voltar para o posto de carro ou andando? Obviamente ele vai voltar andando, porque o carro dele está sem gasolina. Então se ele vai voltar andando, ele vai ter que ir para o posto de gasolina mais devagar, porque ele está sem combustível. O que que o preço vai fazer? Ó, ele vai descer bem devagarzinho, ele vai voltar andando. Então, quando você vê o preço descendo para capturar uma liquidez desse jeito aqui, ó, voltando andando, é porque acabou o combustível. E ele tá vindo exatamente para essa região. Quando ele se abastecer de demanda novamente, aí ele abastece o carro e, ó, sobe com tudo novamente. Por isso que os padrões do mercado você vê bastante. Se o mercado tá descendo assim, ó, meio flatzinho em tendência de baixa, perdendo força, é um grande indicativo que quando romper o último topo, ele vai estourar, né? Quando você vê o mercado subindo devagar, ele desce rápido. Se você vê descendo rápido, ele sobe devagar. É exatamente por causa desse conceito, que é liquidez externa e liquidez interna, né? Vamos entender aqui primeiro o que que é isso. O mercado ele se move através de liquidez. A liquidez é o combustível do mercado. Sabemos também que a liquidez é formada por stop loss e ordens pendentes. Sendo assim, podemos dizer que a liquidez externa é toda a liquidez que está abaixo ou acima dos pontos estruturais do range principal mais recente do tempo gráfico observado. E a liquidez interna é toda a liquidez que está entre os pontos estruturais de high e low desse range. Ou seja, traduzindo aqui para vocês, se a gente tem uma pernada de alta, tudo que está dentro dessa pernada é liquidez interna. Olha só, a gente tem uma pernada de impulsão aqui, que o preço jogou para alta. Essa ponta de high é liquidez externa e essa ponta de low é liquidez externa. E tudo que está dentro desse range é liquidez interna, tá? Então, se eu tenho uma tendência de baixa, isso, o topo e fundo do range é liquidez externa e o que está entre esse topo e fundo é liquidez interna. A liquidez interna é criada e manipulada para alcançar a liquidez externa. Ou seja, a liquidez interna ela só existe para jogar o preço para a liquidez externa. A liquidez externa é sempre maior que a interna e é isso que as instituições buscam. Cada tipo de liquidez tem a sua função, que é levar o preço para pontos de liquidez mais interessantes para negociações. Em resumo, quando nós temos o nosso range formado e temos uma tendência definida, uma tendência de alta, sabemos qual é o strong high e o weak low. Então, nesse caso aqui, é um strong low e um weak high, né? O fundo forte, topo fraco. Então, o fundo é forte, é ele que vai jogar o preço para cima. Então a gente espera que o ponto fraco, que é a liquidez externa, esse daqui, que é o nosso topo fraco, seja buscada. Porém, temos que ter em mente que antes disso ocorrer, o preço irá criar e consumir liquidez interna para só depois buscar a externa. Então, antes do preço capturar esse topo fraco aqui, ele tem que criar a liquidez interna, que é aquela liquidez que vai continuar jogando o mercado para alta. Lembra que eu te falei? Ó, isso aqui, liquidez interna. Ele vai capturar a liquidez interna para aí sim ele capturar a liquidez externa. É assim que o mercado se move constantemente e quem não tem o conhecimento desse conceito tá tomando stop diariamente e não tá percebendo. Eu vou mostrar para vocês no gráfico depois daqui para você entender claramente como que a gente vai operar a favor desse conceito. Olha só, aqui é um exemplo, né? Range formado, liquidez externa aqui nas pontas, liquidez interna aqui, ó. O preço ele vai ter que capturar a liquidez interna. A gente também fala que a liquidez interna é o FVG, olha só, regiões de Fair Value Gap é liquidez interna também. É onde o preço aqui se preenche para criar oferta suficiente e continuar caindo e capturar a liquidez externa. Ele sempre vai preencher a interna e capturar a externa mais fraca. Nesse caso, o topo é forte, o fundo é fraco, então a liquidez de alvo está aqui embaixo, que é a nossa liquidez externa. Então, vamos avançar aqui para entender o que aconteceu. Olha só, liquidez externa e liquidez interna. Nesse caso, é o nosso FVG. Ele também serve como ponto de preenchimento. E olha só o que acontece. Passo 1 é capturar a liquidez externa para formar o range. Passo 2, ele tem que preencher liquidez interna. E passo 3, ele captura liquidez externa. Então, esse é o comportamento do preço e a relação que a gente tem que fazer entre interna e externa. Agora, vamos falar de manipulação do preço. Constantemente existem induções acontecendo. Aquele movimento que eu passei para vocês logo no início desse vídeo, que é o mercado subindo, deixando aqui, ó, a demanda para subir, só que ele volta e captura essas ordens. Isso aqui chama indução do preço. Então, aqui é um movimento induzido. A indução de liquidez serve como ponto de incentivo. De primeiro momento, parece ser um ótimo ponto para
para vender ou comprar. Porém, é apenas um ponto de incentivo para os vendedores ou compradores entrarem mais cedo nas suas posições e logo depois serem liquidados na varredura daquela região pela Smart Money. Então, isso daqui é como praticamente você vê um rompimento e a galera entra no pullback. São compradores entrando antecipado, olha só. Aí entra no terceiro toque de suporte e resistência. Vários compradores entrando antecipado. Só que não é a demanda real do preço. Aqui está servindo de liquidez. E aí o mercado ele vai deixando essa indução de liquidez para depois capturar e vir a contraparte. Então, de primeiro momento, parece ótimo ponto para compra, mas a verdade é uma região induzida. A grande chave do mercado é entender onde está a liquidez e o incentivo. Enquanto a maioria dos traders compram e vendem e aguardar a varredura de liquidez para então ter mais probabilidade de lucro estando do lado certo. A narrativa deve ser: se o mercado está em baixa, espere sempre tirar a liquidez de um high interno. Olha só, eu vou esperar ele capturar a liquidez desses topos aqui. São os vendedores entrando antecipado. Como que eu sei o que é indução e o que não é? Se o mercado está em baixa, você pega os 50% da pernada, olha só, 50% da pernada. E aí você vê vendedor aqui, ó, vendendo na zona de demanda, porque 50% para baixo é demanda. Aqui é vendedor entrando antecipado, vendedor entrando na demanda é indução de mercado. Depois ele vai vir aqui, ó, vai capturar essas ordens de stop loss, vai vir na região válida de oferta e aí realmente o mercado ele vai desabar. Então, se você vê, por exemplo, uma demanda sendo gerada acima dos 50% da pernada, que é uma região de oferta, isso é indução. Indução é uma demanda sendo gerada na oferta. São compradores entrando antecipado. Depois vai ser estopado e o mercado continua subindo. Indução de baixa é vendedores vendendo na demanda, abaixo de 50%. Isso aqui é indução do preço. Depois o mercado vem, captura e continua caindo. Lembre-se de somente entrar no mercado após a varredura de uma indução, pois isso aumentará suas probabilidades de lucro. Agora um exemplo aqui para mostrar para vocês é esse daqui. Olha só, o mercado subiu, são os big players entrando com uns 10% aqui, jogou o mercado para alta, rompeu o último topo. Aqui são os compradores entrando antecipado, gerando indução do preço. E aqui é onde realmente vai ter a outra contraparte para entrar com uns 30%, por exemplo. O mercado ele funciona dessa forma. Então, se eu tenho um movimento aqui, ó, eu quero comprar nesse FVG e ainda não tem indução, o preço ele vem direto, esse FVG ele pode dar certo ou errado. É um FVG que pode ser válido ou não a depender do contexto que você está operando. Agora, se você vê esse FVG aqui, ó, vê uma indução, tem um FVG aqui embaixo, e você compra aqui, esse FVG ele tem grande chance de ser mais assertivo do que o primeiro. Então, esse primeiro não tem indução, o segundo tem indução do movimento. Por que que o segundo cenário é melhor que o primeiro? Porque, por exemplo, se eu quero comprar, sou eu que jogo o preço para alta? Não sou eu. A gente que opera o Smart Money quer se posicionar a favor das grandes instituições de mercado. Você concorda comigo que se você comprar aqui, o institucional vai ter que entrar para ele subir? Você só vai lucrar se tiver mão pesada comprando aqui. Só que deixa eu te perguntar, se ele quiser se posicionar, será que ele vai conseguir? Será que tem liquidez suficiente para o mercado subir aqui? Nada garante. Depende se o mercado lá atrás capturou liquidez ou não, porque aqui eu não estou vendo o vendedor predisposto a vender para ele que quer comprar. Já aqui eu tenho esse movimento acontecendo. Eu sei que tem fundos sendo capturados aqui, que são fundos de indução do movimento. Essa galera que está sendo estopada agora e sendo induzida pelo mercado vai ter que vender. E se o institucional quiser comprar aqui, ele vai conseguir, porque tem gente vendendo para ele, tem ordem sendo estopada. Então a gente que opera o Smart Money sempre prioriza gatilho de entrada depois que capturou uma determinada região de liquidez. Tem dois cenários para você entrar a favor desse movimento. Ou você vê a indução de liquidez e um gatilho embaixo dela, que aí vai capturar o stop loss e vai voltar. Ou se for para pegar direto aqui, ó, no FVG direto, eu espero o mercado lá atrás, ó, gerar liquidez, capturar e aí sim eu consigo entrar direto aqui nessa região, porque lá atrás ele já capturou, ele já fez esse papel lá, ele não precisa fazer aqui, ele já fez lá atrás. Agora, se for um movimento sem captura de liquidez assim, ó, eu não pego. Eu só pego se ele já tiver capturado a liquidez lá atrás, igual aqui nesse movimento, ó, peguei, ou se ele tiver capturando a liquidez na hora do meu gatilho, tá vendo? Isso aqui é você operar sempre a favor da liquidez. Agora, vamos para a parte do gráfico, que é onde tudo vai ficar mais claro e a mente faz assim, ó. É agora onde tudo vai fazer sentido, mas antes eu acho que você esqueceu de uma coisa. Sem essa chave não tem como a gente aplicar o conceito de liquidez e nem dá para eu continuar o vídeo também, porque a gente esqueceu de uma coisa fundamental, que é o likezão nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, tá virando tua chave, tá abrindo portas em relação ao cenário do gráfico. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, tá? Às vezes para você parece pouco, só vou deixar o like lá, não vai fazer diferença. Pra gente faz uma baita diferença e me incentiva a continuar
entregando conteúdo de valor para você. Fechou? Então bora lá, deixa o like, me ajuda pra caramba, tá bom? Então vamos aqui pra prática para entender o que tá rolando aqui nesse gráfico. Olha só, eu tô no gráfico do euro-dólar em M5, 5 minutos aqui. E primeira coisa estamos em uma impulsão ou uma correção, né? Nota que o mercado rompeu um topo lá atrás, acabou de capturar uma liquidez externa lá atrás e aí ele fez essa pernada de alta, né? Vamos colocar aqui o range 50%. Tudo que for gerado na oferta é uma indução do movimento e o que é a demanda é onde realmente eu quero me posicionar. Aqui na demanda a gente tem uma liquidez interna aqui, ó. Tem uma região de Fair Value Gap, tá vendo? Uma região de FVG. Então é aqui a zona que eu pretendo comprar, tá? Vamos ver o que acontece com o ativo quando ele vai buscar a zona. Olha só, percebe que ele tá deixando liquidez nos topos? Isso aqui é interessante pra gente, porque se eu comprar na demanda, eu quero que ele capture essa liquidez aqui. E essa aqui é uma região de liquidez externa. É uma zona externa que o preço ele tende a capturar depois que ele preencher liquidez interna. E olha só esses compradores entrando aqui no movimento. Tá vendo? Isso aqui a gente chama de indução do preço. Essa galera que está comprando agora, tá tudo servindo de indução do preço. Vários compradores se posicionando aqui na região, provavelmente as ordens de stop loss estão aqui embaixo, né, dessa galera, ó, ordem de stop loss aqui posicionada, e o mercado ele tende a capturar a liquidez interna. Tudo isso aqui é liquidez interna que foi criada dentro do range que vai ser capturada. Vai preencher essa liquidez aqui interna também e vai entrar a demanda original do preço. Eu tenho aquela seguinte premissa, né, o trader ele tem que ser um sniper, tá? O que é o sniper? Às vezes a gente pensa que o sniper, o mais importante é acertar o alvo, né, é mirar, fazer, o sniper ele calcula a distância, vê o vento, para onde é que tá indo, né, para poder abater o alvo. Só que adianta o sniper atirar e ele ser visto? Não adianta de nada, ele é morto ao mesmo instante. O sniper ele quer abater o alvo e quer ficar vivo, é o principal, né? Então, qual que é a premissa fundamental de um sniper? É atirar sem ser visto. Mais importante do que você acertar o alvo é você se camuflar muito bem. Então, olha só o que acontece aqui. As pessoas que estão se posicionando nessas regiões, todos estão sendo vistos. Todos estão sendo vistos. Aqui dá para ver que é uma região de compra concentrada, né? Forma as zonas de suportes aqui. O mercado ele começa a induzir, ó, ele começa a denunciar onde é que a galera está se posicionando comprado. Então é exatamente essa região que vai ser liquidada pela Smart Money, a galera que está entrando sendo vista. E depois que captura essas ordens de stop, é onde a gente realmente vai se posicionar, sempre a favor da captura de liquidez. Então seria um setup de compra aqui, ó, nessa região de liquidez interna, de Fair Value Gap, um alvo para capturar a liquidez externa lá em cima, né? Então esse setup aqui ele está validado pela indução que o mercado ele está formando. Vamos ver agora o que acontece. O mercado ele já vai capturar a liquidez lá em cima direto. Olha lá, tá descendo, acabou de abrir a ordem, preencheu a liquidez interna, capturar a indução e agora capturou a liquidez externa. O preço ele fez exatamente esse movimento de estudo da liquidez e é o que acontece. Ele acabou de capturar essa zona aqui, ó, de liquidez externa. Agora nesse próximo movimento, o que a gente tem? Uma captura de liquidez externa. Então o mercado ele acabou de capturar a liquidez externa, fazendo esse sweep nessa região. Temos uma zona de fundo forte que rompeu o último topo lá atrás, foi responsável pela captura de liquidez externa. Vamos ver o desenvolvimento aí do preço para preencher essa liquidez interna. Percebe que ele fez um movimento de expansão e ele já veio aqui preenchendo a liquidez interna. Foi diferente do cenário lá de trás, aonde ele subiu, fez a indução e veio preencher a liquidez interna. Então aqui o preço ele veio direto na região de liquidez interna sem realizar a indução. Esse movimento aqui ele pode dar bom, mas ele também pode dar errado, porque se for para entrar a mão pesada aqui, será que eles vão conseguir? Não tem comprador aqui, ó, disponível para vender para ele aqui nessa região. Diferente desse outro cenário aqui atrás, que tinha comprador para vender para ele aqui embaixo, já que não tem comprador para vender. Então, se ele quiser se posicionar comprado, ele não vai conseguir. Aqui foi um dos exemplos que eu passei para vocês no começo desse vídeo. Vamos ver o que acontece. Olha só, zona acabou de ser rompida. Então, agora eu tô em um viés de baixa, né? Ó, rompeu o último fundo. Essa região de liquidez externa é um topo forte e a gente tem uma região de liquidez externa aqui embaixo também. Vamos ver o desenvolvimento do preço. Começou a fazer indução. Olha só, a gente tem esse range, que foi essa pernada que originou, começou a fazer uma indução, que são os vendedores entrando na zona de demanda. Aqui, ó, 50% para baixo é a demanda do preço, 50% para cima é a oferta. Então a gente está vendo aqui, ó, vendedor entrando na zona de demanda do preço, ou seja, isso aqui é uma indução. Para eu poder vender, eu tenho que esperar ele capturar essas regiões de topo, vir para a oferta e continuar caindo. Essa oferta, a liquidez interna tá aqui, ó, nessa região de Fair Value Gap. Aqui é uma região de FVG, de liquidez interna com indução do preço. Isso me garante contraparte. Se o preço vir aqui, tem essa indução para me garantir que ele vai cair.
tem liquidez suficiente para derrubar o preço. Agora, se ele caísse e viesse aqui direto, é um cenário totalmente diferente. É um cenário sem indução de liquidez. Então, vamos ver aqui o que acontece. Ó, o preço continuou caindo. Nesse cenário aqui, o preço ele foi teimoso. Exatamente, o preço quer ir para o alvo dele lá embaixo, quer ir para o objetivo sem preencher o combustível. O que vai acontecer? Ele vai acabar a gasolina. Vai acabar a gasolina e vai ter que voltar para o posto. É onde vai gerar um falso rompimento. Então, tem pessoas que aqui vê o mercado romper na última zona de fundo, quer vender nessa região aqui. Quer vender nessa região, porque esse topo rompeu esse fundo. Então, esse topo ele é forte, afinal das contas. Então, eu vou vender aqui. E você está entrando totalmente contra a liquidez do mercado. É uma zona de captura. E percebe que o preço ele quer vir aqui para essa zona de oferta para capturar essa indução e continuar caindo. Quer capturar a liquidez externa de baixo. Todo movimento ele tem um alvo. A gente vai entender isso. Bora ver o preço indo lá em cima. Ó. Aqui seria nosso posicionamento de venda na região de Fair Value Gap, o stop loss acima do último topo e o take pode ser um 2 para 1 aí, dependendo do seu formato operacional. Vamos ver aqui o que aconteceu com o preço nessas horas. O preço está indo lá, começou a gerar mais liquidez aqui pra gente, tudo dentro do plano, caiu novamente. Então ele veio nessa região aqui de venda, muitas pessoas vão começar a acreditar nesse movimento de baixa, só que está operando contra a liquidez. Está operando totalmente contra a liquidez do mercado. E é o que acontece para quem está vendendo agora no movimento. Volta, captura as ordens, vem preencher liquidez interna para continuar caindo. Olha só o que ele fez. Aqui a gente pegou um movimento bem mais longo. Então a galera que estava vendendo aqui, ó, estava vendendo totalmente contra a liquidez do momento. Então é muito importante a gente ficar atento nesse movimento. E lembra que eu falei para vocês que o preço ele tem um alvo, né? Ele tem um objetivo. É interessante a gente ver, afinal de contas, que objetivo é esse que o preço ele quer buscar? São outras regiões de liquidez. Olha só aqui atrás, ó. Olha o preço aqui atrás. Ele tem muita liquidez aqui, ó. Isso aqui é um alvo do preço, tá vendo? Onde é que tá o fundo forte de demanda? Esse é o fundo da demanda. Subiu, começou a gerar liquidez, ó, o movimento lá de trás. Vamos puxar essa linha para cá, ó, para onde o preço tá agora. Provavelmente, essa linha aqui é um alvo do preço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ir lá na região de oferta, que é acima de 50%, para preencher a liquidez interna e continuar caindo. Vamos ver o que acontece aí. Geralmente, aqui, como não tem FVG, eu gosto de pegar nessas regiões de order block aqui. São as zonas de topo, zona de oferta. Fez um drop, base drop. E aqui é uma zona boa para a gente estar vendendo. Então, um dos posicionamentos seria esse. E aí, coloca a região de stop loss acima desses topos. Aqui tem um topo, aqui em cima tem outro topo. Aí você consegue colocar o alvo, ó, para aquela região de liquidez. Essa região de liquidez aqui embaixo, ela é um alvo do preço. Aí coloca um 2 para 1 e se posiciona preenchimento de liquidez interna para captura de liquidez externa. Para ver. Olha só, percebe que o que valida a nossa entrada é essa indução aqui, ó. Aqui a gente tem uma indução de liquidez. Ele fez isso aqui, melhorou ainda mais o nosso cenário. Essa indução de liquidez antes dele buscar o alvo melhorou 1000 vezes o nosso gatilho de entrada. Sempre priorize, ó, entrar nessas capturas de liquidez. Então pode ver, ó, quem vendeu aqui vendeu antecipado, vendeu antecipado, vendeu antecipado. Tá todo mundo vendo esses vendedores se posicionando. São snipers que querem atirar e não estão bem camuflados. Então a gente espera essa galera ser estopada e segue o flow do mercado para capturar a liquidez externa lá embaixo. Olha só, o mercado ele capturou essa liquidez externa aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Ele capturou essa região aqui, capturou toda essa zona. A zona de demanda tá aqui embaixo. Tem toda essa demanda e é aqui aonde vai se posicionar comprado a galera, ó. Esse movimento de captura de liquidez aqui embaixo vai ser a contraparte para os compradores entrar no movimento. E aí a gente consegue ver a reação do preço e buscar as oportunidades do dia. E até agora tudo tá fazendo sentido. O mercado tá capturando uma liquidez aqui embaixo. Só que será que ele tem alvo lá em cima para ele ir? O combustível é esse, certo? Ele tá no posto de gasolina aqui embaixo agora capturando toda a liquidez. Só que ele tem um destino lá em cima. Tem liquidez lá em cima para ele buscar, é aqui que a gente vai olhar. Olha só, aqui em cima do preço, tem liquidez aqui atrás, são essas regiões de topo, ó. Aqui muita liquidez para buscar, ó, ciclo inteiro. Então o que eu vejo? Aqui tem potencial de uma compra para buscar liquidez lá de cima, ó. O mercado ele preenche liquidez interna para capturar liquidez externa. Então aqui é uma região boa de posicionamento de entrada. Vamos ver como é que vai desenrolar aqui essa região. Capturou a região de liquidez externa lá. Vamos ver, agora o ciclo mudou para alta, ele rompeu essa região de topo. E a história se repete. Do fundo até o topo, região de oferta e demanda. Liquidez interna está exatamente nessa zona aqui de Fair Value Gap. Se tiver uma indução do preço, eu compro. É o que eu vou priorizar. Olha só, tá tendo indução? O preço ele tá induzindo aqui a região de liquidez. Então, possibilitou oportunidades aqui de compra. Como meu stop loss aqui vai ficar muito longo, e eu não gosto de operar assim, eu coloco o stop no candle
que gerou o Fair Value Gap, que foi a liquidez interna. Olha lá, eu coloco o Stop Loss na abertura do candle e o alvo para a liquidez externa lá em cima, para buscar aquele objetivo. Aqui a gente pode colocar até mesmo um 2 para 1, ó, e o alvo lá de liquidez externa. Vamos ver como é que o preço reage esse movimento. Foi lá em cima, tá indo sem combustível, vai ter que voltar para me buscar, não adianta. Olha lá, gerando liquidez, boa. Abriu a ordem agora na região de liquidez interna. E aí o preço, vamos dar play aqui, dependendo do horário também, ó, 19 horas, por isso que o preço ficou parado, tá vendo? Preço paradinho, demorou, mas foi. Demorou, mas foi. Demorou, mas foi. Foi por causa do horário aqui, sempre atento aos horários que vocês estão operando, ó, 17 horas, o mercado já tá fechado. Então por isso que ele ficou com esse movimento devagar. Mas esse movimento aqui, ele tá muito claro para quem entende de liquidez de mercado. Quem sabe de liquidez não vai comprar aqui nessa região só porque ela rompeu essa zona de topo. Se tiver uma indução, se tiver uma captura de ordem, fica muito melhor e mais assertivo as suas operações. Se você tem o objetivo de transformar esse conhecimento que você está aprendendo aqui nesse vídeo em resultados reais no mercado, eu posso te ensinar a faturar 10 mil reais por mês aplicando essas técnicas simples. Eu deixei na descrição desse vídeo aqui um link para você clicar, que é um vídeo de 10 minutos com eu te ensinando a como faturar 10 mil reais por mês operando ao vivo comigo todos os dias. Hoje eu opero ao vivo com os meus mentorados e você também consegue fazer parte disso. Eu só preciso que você clique no link da descrição desse vídeo e assista ali 10 minutos do tutorial que eu tô te ensinando a como faturar 10 mil reais ao vivo comigo. E se você gostou desse vídeo e chegou aqui até o final, deixa o likezão, se inscreve no nosso canal e também deixa seu comentário para eu saber o que você tá achando dos nossos conteúdos. Fechou? Bora pra próxima e te vejo no próximo vídeo. Valeu!